Olá, meu nome é Elia Regina Rodrigues Kautzmann. Seja bem-vindo ao canal Sol Interno. Este é o 8º vídeo da série de 12, nos quais estou relatando experiências que me acontecem desde 2012, quando ocorreu meu despertar de consciência. Agora eu vou relatar uma que marcou, porque nessa época eu já havia compreendido o propósito de ver situações ou locais mais densos, porque em 2015 eu comecei a transmutar energias. Bem, vamos ao relato. Eu acordei de noite, ou melhor, eu fui acordada pelos meus guias. E logo a minha energia, a minha consciência estava sobrevoando um local, era noite, e eu via pontos de luz lá embaixo. E eu fui sendo direcionada a descer, eu fui descendo, e vi que entrei numa mata. Eu estava com muito sono, mas eu percebi que meus guias queriam que eu ficasse ali e pediram que eu fizesse uma transmutação naquele local. E eu fiz a transmutação. E também percebi que haviam outras energias no local, assim como eu, que também estavam ali fazendo transmutação. Então logo eu peguei no sono. O outro dia eu vi a notícia do acidente com o avião da Chapecoense, com os jogadores e a comissão. Quando eu li a notícia, me deu um arrepio muito forte. Eu senti que eu estava lá, naquela transmutação, naquele local. Porque um dos sobreviventes é aqui da minha cidade, o Alan Ruschel, aqui de Nova Hartz, Rio Grande do Sul. Ele foi um dos sobreviventes. Então eu procurei lembrar tudo desse episódio e registrei. Foi muito marcante para mim. Então, outra experiência aí que eu também transmutei, que eu usei a transmutação, foi assim. Eu acordei de madrugada e eu tive uma visão. Eu vi a seguinte cena. Eu vi o jogador Neymar, ele estava em pé e na frente dele estava uma mesa daquelas compridas quando fazem entrevista. Ele estava ali e chegou mais 4 pessoas e sentaram. Ele sentou e as 4 pessoas sentaram, 2 do lado direito e 2 do lado esquerdo dele. E eu estava ali vendo aquela cena. Parecia que eles estavam planejando ou um comercial de TV ou algum contrato, alguma negociação. Mas eu percebia que atrás deles havia seres, uns seres benevolentes, os arcturianos, que eles se comunicam também comigo mentalmente. Então eu percebi que os arcturianos estavam ali me guiando. E eu perguntei assim mentalmente o que era aquilo que eu tinha que fazer. Então eles parecem que foi acionada uma luz no homem do lado esquerdo do Neymar, que pareceu que se tornou tudo neon, a face dele e os braços. Apareciam escamas neon que brilharam. Naquela hora eu vi e veio mentalmente que ele era um reptiliano. Então a orientação dos seres, dos arcturianos, era que eu fizesse a transmutação naquele momento. E eu envolvi toda a cena e fiz uma transmutação com todos eles ali. E foi isso. E daí outro dia eu lembrei que o Neymar havia feito uma propaganda de uma chuteira da Nike, de cor laranja e preta, com escamas de cobra. Eu me lembrei disso, daquele episódio. E então eu relatei essa experiência num grupo, que na época era no Face. E passou alguns dias e uma moça desse grupo me enviou um link, pediu que eu olhasse. Eu vi esse link, era de uma notícia do que o Neymar não assinou um contrato. E ela lembrou de mim, então ela mandou sair esse link. Então eu percebi que a transmutação era para que ele não assinasse o contrato. Era uma coisa assim que foi benevolente. E eu sigo muitas orientações que vêm até mim, dos meus guias, com muita confiança, porque eu sei que estou sendo orientada para fazer algo que é para somar na humanidade, de transmutação de energia. Então, como eu estou relatando aqui episódios mais densos, tem um outro que marcou muito, foi muito denso. Eu acordei de madrugada e a minha consciência já estava num local que parecia um depósito.
num prédio, assim. Eu estava andando dentro desse prédio, depois passei para o lado de fora e eu fui olhando nos vidros, nas janelas, e eu vi numa dessas janelas que tinha grades, eu vi crianças presas lá dentro. Crianças que estavam lá presas, todas amontoadas. Então eu fui andando e vi uma sala. Essa sala foi muito chocante. Eu vi pedaços de corpos numa mesa. Parecia um frigorífico. Eu vi aqueles pedaços e eu não conseguia nem manter a visão. Era muito horrível. Mas eu sabia que precisava transmutar aquilo. E meu eu superior assim me indicou que eu transmutasse esse local. E eu transmutei assim com muita rapidez, porque não conseguia manter mais a visão. Eu fiz a transmutação e logo abri os olhos e levantei. Então eu perguntei de manhã para meu eu superior onde era aquele local. E veio a resposta que era na Europa, na Itália, especificamente em Roma. Então, muitas vezes eu fui também a lugares muito densos, locais, muito densos. Teve vezes que muito lá atrás eu ia num local denso, mas não sabia o que era. Eu olhava de longe, lá embaixo, e via que um local muito escuro. E eu estava no alto. E eu só via pessoas, parecia pessoas andando em círculos, uma atrás da outra, andando, em filas. Parecia que o local era cheio de lama. E eu não conseguia nunca entender o que era aquele local. Que na época eu não sabia transmutar ainda, então eu não sabia. Mas com o passar do tempo, eu fui compreendendo. Eu fui orientada a me aproximar mais do local. E daí eu já comecei outras vezes, já fui num auditório, que eu percebia que era nesse local denso aí. Mas parecia que nas vezes que eu tinha mais capacidade de transmutar, eu já fui direcionada para um auditório. Parecia que era um auditório. E eu via que ali existia muitas pessoas, acho que pessoas que eu não conseguia ver as faces, era muito escuro. O local era escuro. Mas eu via que essas pessoas estavam sendo manipuladas por um ser. Eu via esse ser ali com eles, mas esse ser não me via, ele não me via. Então, depois, quando era nesses auditórios, nesses salões, eu já fazia transmutação. Eu sempre transmutava, cada vez que eu ia, eu transmutava o local com energia de amor, energia de luz. E sempre fiz várias vezes isso. Até que um dia, não muito tempo, eu fui nesse local, fui direcionada a ir. Depois de anos, eu fui novamente nesse local. E eu percebi assim que esse local, eu já consegui enxergar um pouco as pessoas. Eu fiz a transmutação, mas eu já enxergava. Parecia que estava mais claro. Então eu comecei a ver esse local e eu vi que esse ser me viu. Eu vi que esse ser me viu, mas ele não fez nada. Então eu vi as pessoas, que já ouvi as faces das pessoas. Eu vi que elas estavam assim, parece assim que já estava mais preenchido de dourado o local. Então me veio a orientação de também preencher com a energia dourada. Então eu percebi, senti muita alegria, porque eu percebi que essas pessoas estavam libertadas. Isso aí foi no ano passado, em 2019. Então eu percebi que muitas vezes eu tenho experiência que eu vou contar no próximo vídeo, que também eu fui presa no local. Então eu percebi também que eu consegui me libertar. Mas então eu percebo que as pessoas que têm um pouco mais de, digamos, de energia, são enviadas para esses locais para auxiliar pessoas que estão presas. Então eu fui muitas vezes mesmo, e foi muito gratificante ver no ano passado que essas pessoas foram libertadas. Ficou tudo em dourado, uma coisa muito bonita, uma energia muito bonita mesmo. Então, por isso hoje é isso. Hoje é isso. Então, sou muito grata por vocês, por você que está aqui me acompanhando.
Sou muito grata por nós estarmos todo mundo junto. Sou muito grata mesmo. E assim é.